Em 1867, a Rússia cometeu um erro que ecoa através de 156 anos de história. Vendeu uma terra maior que 3 Franças por apenas 7,2 milhões de dólares. Sim, você ouviu certo. 7,2 milhões. Enquanto isso, um quadro de Picasso custa mais nos dias de hoje. Os Estados Unidos compraram 1,7 milhão de quilômetros quadrados de terra praticamente inexplorada por menos do que você gastaria em uma casa em Los Angeles. Mas aqui está a questão que assombra Moscou até hoje. E se a Rússia tivesse mantido o Alasca? E se aquele pedaço gigantesco de território, repleto de ouro, petróleo e recursos inimagináveis, tivesse permanecido nas mãos dos czares? O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua compreensão sobre uma das transações mais consequentes da história mundial. Uma venda que transformou 2 impérios, destruiu um e elevou o outro ao topo do mundo. Prepare-se para entrar em um abismo de arrependimento russo, que ainda queima em Moscou. Estamos no inverno de 1866. A Rússia não é aquela superpotência que você imagina. É um colosso em colapso lento. O Império Russo acaba de perder a Guerra da Crimeia contra uma coligação britânica, francesa e otomana. Uma derrota humilhante. Uma cicatriz nacional. 20 anos depois, o país ainda sangra financeiramente. Os czares estão sem dinheiro. Literalmente sem dinheiro. As cidades ardem em revoluções internas. Os movimentos nihilistas crescem pelas ruas de São Petersburgo. Os servos foram libertados em 1861, mas a economia que funcionava sobre suas costas entrou em colapso. Os bancos russos estão fechados. Os cofres do tesouro parecem cemitérios econômicos. É nesse momento que alguém em São Petersburgo olha para o mapa e pensa: temos um problema. O Alasca. Aquele território remoto a 4.800 quilômetros de distância. Aquele pedaço de terra que a Rússia conquistou no século XVIII através de expedições marítimas. Ninguém havia realmente colonizado ali. Havia apenas 700 russos espalhados por um território que ocuparia metade da Europa. Eles estavam sozinhos. Completamente sozinhos. E os americanos estavam chegando. Os britânicos controlavam o Canadá logo ao lado. Os americanos expandiam constantemente para o oeste. A Rússia sabia que não conseguiria defender aquele território se houvesse um conflito real. As rotas marítimas eram longas demais. O investimento em defesa seria catastrófico para um país à beira do colapso financeiro. Então alguém sussurrou no palácio do czar: por que não vender? Não era apenas lógica econômica. Era a admissão de derrota. A Rússia reconhecia que havia chegado a um limite. Não podia expandir. Não podia manter o que tinha. Precisava se contrair ou morrer. E o Alasca foi o preço dessa contração. Em 1867, negociadores russos sentaram-se com diplomatas americanos. O americano Seward, secretário de Estado, olhou para os números. 7,2 milhões de dólares. Isso era uma quantia ridícula para 1,7 milhão de quilômetros quadrados. Ninguém na América acreditava que fosse um bom negócio. Os jornalistas americanos chamavam de loucura de Seward. Seward's Folly ecoava pelas ruas de Nova York. Como você compra gelo? Como você compra deserto? Como você justifica gastar com um lugar onde ninguém quer viver? Mas Seward sabia algo que ninguém mais sabia. Ele tinha lido os relatórios. Ele sabia que aquele território tinha ouro, petróleo, pescado. Recursos que transformariam aquele pedaço aparentemente inútil em um tesouro estratégico. Ele assinou o acordo. A Rússia assinou o acordo. E em março de 1867, o Alasca deixou de ser russo. A Rússia recebeu seu ouro em 1868. 7,2 milhões de dólares em moeda de ouro. Foi depositado nos bancos de São Petersburgo. E então, desapareceu. Não foi investido em indústrias. Não foi usado para construir infraestrutura. Não foi utilizado para recuperar a economia russa. Desapareceu nos bolsos de burocratas, nos cofres privados de nobres, em transações obscuras que a história nunca registrou claramente. O dinheiro que poderia ter feito diferença evaporou, como aquele ouro se comporta quando aquecido. Mas enquanto a Rússia desperdiçava seu ouro, o Alasca começava a revelar seus segredos. Em 1896, descobriu-se ouro no Klondike.
território canadense ao lado do Alasca. Mas a verdadeira riqueza estava nas terras americanas. Em 1898, começou a Corrida do Ouro do Alasca. Dezenas de milhares de pessoas correram para aquele deserto. E entre 1898 e 1914, mais de 300 toneladas de ouro foram extraídas do solo do Alasca. 300 toneladas. Isso equivale a bilhões de dólares em valor moderno. Bilhões. A Rússia havia vendido bilhões por 7,2 milhões. Mas o ouro era apenas o começo. Os americanos descobriram que o Alasca não era um deserto. Era uma fortaleza de recursos. As florestas de madeira eram inimagináveis. A pesca era colossal. E debaixo daquela terra congelada havia algo que a Rússia nunca poderia ter imaginado em 1867: petróleo. Bilhões de barris de petróleo esperando por tecnologia que ainda não tinha sido inventada. O Alasca transformou os Estados Unidos. Virou uma fortaleza estratégica no Pacífico. Um protetorado. Uma zona de segurança nacional que controlava rotas comerciais e militares cruciais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Alasca foi essencial para os americanos na guerra contra o Japão. Durante a Guerra Fria, transformou-se em uma base militar crítica, repleta de armas nucleares e sistemas de defesa. Era a mão da América no Pacífico. Era o controle geopolítico do continente asiático. Enquanto isso, a Rússia entrou em caos. A Revolução de 1917 aconteceu apenas 50 anos depois da venda. O Império Russo desabou. Bilhões em ouro que poderiam ter sido investidos em modernização, em fortalecimento da economia, em criação de poder militar, tinham evaporado. A Rússia perdeu não apenas um território, mas a oportunidade de se reinventar. E assim começou a história de arrependimento que nunca terminou. A história de um tesouro vendido por nada. A história do Alasca. Agora avance com a gente para 1920. A União Soviética é jovem. Tem apenas 3 anos de existência. Lenin olha para os mapas e vê um vazio onde deveria haver Alasca. Um buraco no mapa do Império. Um território que a Rússia conquistou com sangue e morte nos séculos anteriores simplesmente desapareceu. Vendido por 7,2 milhões. Lenin não conseguia acreditar. Ele revirou documentos. Revisou os negócios do czar. E encontrou algo que o torturou nos últimos anos de sua vida. A Rússia poderia ter mantido o Alasca. Havia opções. Havia estratégias diplomáticas que funcionariam. Mas o czar escolheu vender. E agora era tarde demais. Stalin viria mais tarde. Ele olharia para o mesmo mapa. E sentiria a mesma dor. A dor de um território perdido. De recursos não explorados. De uma possibilidade geopolítica eliminada. O Alasca não era apenas terra. Era uma posição estratégica que colocaria a Rússia frente a frente com o Japão, eventualmente, com os Estados Unidos. Era o ponto de apoio perfeito para a expansão no Pacífico. Era uma chave que a Rússia havia entregue voluntariamente ao inimigo. Mas a história não para em arrependimento. Ela continua em consequências. Durante toda a Guerra Fria, o Alasca foi a adaga apontada para o coração da União Soviética. Estava lá. Pertencia aos americanos. Era uma base aérea, naval, militar que ficava mais perto de Moscou do que qualquer outro território americano. Exceto talvez as bases na Europa. O Alasca virou um espinho eternamente cravado na consciência russa. Os soviéticos tentaram. Tentaram várias vezes. Na década de 1960, havia movimentos políticos em Moscou para tentar recuperar o Alasca. Diplomatas sussurravam sobre negociações futuras. Sobre como talvez pudessem convencer os americanos a devolver aquele pedaço de terra. Mas era apenas fantasia. Era pura ilusão nostálgica. Os americanos não devolveriam nunca. Nem 1 milímetro. Enquanto isso, a população do Alasca crescia. A exploração aumentava. Em 1968, descobriu-se a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos no campo de Prudhoe Bay. 91 bilhões de barris de petróleo. 91 bilhões. Isso significava trilhões de dólares em riqueza que fluía dos poros daquela terra que a Rússia havia vendido por 7,2 milhões. O oleoduto Trans-Alaska foi construído entre 1974 e 1977.
Uma estrutura de 1.287 quilômetros que atravessava aquele território imenso transportando ouro negro do norte para o sul. Todos os dias, centenas de milhões de dólares em petróleo fluíam por aquele oleoduto. A Rússia podia ver, podia medir, podia calcular exatamente quanto estava perdendo. E a dor era insuportável. Os líderes russos começaram a fazer contas. Se aquele petróleo pertencesse à Rússia, se aquele ouro pertencesse à Rússia, se aqueles recursos imensuráveis tivessem permanecido nas mãos soviéticas, a história seria completamente diferente. A União Soviética teria sido uma superpotência ainda maior. O equilíbrio mundial de poder teria sido desfavorável aos Estados Unidos. O mundo que conhecemos seria irreconhecível. A Rússia começou a falar sobre isso. Primeiro em sussurros. Depois em tom mais alto. Jornalistas russos publicavam artigos sobre o roubo do Alasca. Políticos russos mencionavam ocasionalmente que aquele território havia sido vendido ilegalmente, que o czar não tinha autoridade para vender terras que pertenciam ao povo, que de alguma forma, em algum momento, a Rússia deveria recuperar o que lhe era de direito. Era uma canção que nunca silenciava completamente. Mas havia um problema. Os americanos não apenas possuíam o Alasca, eles o tinham transformado em parte de sua identidade. Em 1959, o Alasca tornou-se um estado americano oficial. A 49ª estrela na bandeira. 50 milhões de americanos votariam para manter aquele pedaço de terra congelada. Mais de 50 milhões. Era um território integrado, completo, militarizado, impossível de ser devolvido, impossível de ser reconquistado. A Rússia percebeu que havia perdido não apenas um território. Havia perdido uma oportunidade histórica. Havia perdido a chance de moldar o mundo. Havia perdido a possibilidade de se tornar a superpotência dominante no século XX. E tudo porque alguém, em 1867, achou que 7,2 milhões era mais importante do que visão de longo prazo, do que estratégia, do que futuro. Os historiadores russos passaram décadas tentando entender como aquilo tinha acontecido. Como era possível que uma nação pudesse ser tão míope, tão cega diante do futuro? Como os czares não haviam previsto que aquele território teria ouro, petróleo, recursos infinitos? Mas a verdade é mais cruel ainda. Talvez eles soubessem. Talvez soubessem que era valioso. Mas não tinham dinheiro suficiente para explorá-lo. Não tinham tecnologia. Não tinham infraestrutura. Então venderam. Venderam a Sevard que sabia, que tinha visão, que entendia que aquele pedaço de gelo era na verdade um diamante não lapidado esperando pela mão certa. Agora temos que voltar para um momento que a história raramente aborda. Um momento que explica tudo. Temos que voltar para 1865. 2 anos antes da venda. Havia um homem chamado Ivan Goncharov, um diplomata russo, um observador. Ele foi enviado pelo czar para inspecionar o Alasca, para decidir se aquele território era realmente inútil, se realmente deveria ser vendido. Goncharov chegou ao Alasca, passou semanas explorando, falou com os russos que viviam ali, explorou as terras, examinou o solo, e então escreveu um relatório. Um relatório que dizia exatamente o que o czar queria ouvir: o Alasca é inútil, é frio, é remoto, é economicamente impraticável. Venda. Mas havia um problema. Havia também outro observador no Alasca naquela época. Um americano. Um agrimensor chamado George Davidson. Davidson estava fazendo exatamente o mesmo que Goncharov. Mapeando o território. Explorando as possibilidades. Mas Davidson escreveu um relatório completamente diferente. Davidson disse: este território tem ouro. Tem madeira. Tem recursos inimagináveis. Os Estados Unidos deveriam querer este lugar. E quando Davidson voltou para os Estados Unidos, colocou seu relatório nas mãos de Sevard. E Sevard leu cada palavra, cada frase, e soube que aquilo era a oportunidade da vida. Então, enquanto Goncharov estava convencionalmente o czar de que o Alasca era impraticável, Davidson estava escrevendo a história futura. E o czar nunca soube. Nunca leu o relatório de Davidson. Nunca supo que aquele que ele achava que era lixo era ouro puro nas mãos corretas. Agora vire com a gente para 2024.
Mais de 156 anos depois, a Rússia moderna olha para os noticiários. Vê as imagens do Alasca. Vê a riqueza que continua sendo extraída. Vê os americanos usando aquele território como uma fortaleza no Pacífico. E sente aquela dor antiga. Aquela dor que nunca desapareceu. Vladimir Putin já mencionou isso. Em declarações ocasionais, o presidente russo trouxe à tona a questão do Alasca. Não como uma ameaça direta, mas como uma lembrança. Uma lembrança de que a história doeu. De que a Rússia havia sido enganada. De que Sevard havia visto algo que Goncharov não vira. De que alguém, em algum momento, havia cometido um erro monumental. E agora, 156 anos depois, a Rússia ainda paga o preço. O Alasca produz hoje em torno de 13 bilhões de dólares por ano em recursos naturais. 13 bilhões. Anualmente. Se você multiplicar por 156 anos, considerando o crescimento exponencial da tecnologia e da exploração, você está olhando para quantidades de riqueza que superam a compreensão. Centenas de bilhões. Talvez trilhões. Trilhões de dólares que a Rússia perdeu. Que a Rússia entregou. Que a Rússia vendeu por 7,2 milhões. Mas espere. Há mais na história. Há um aspecto que complica tudo. Se a Rússia tivesse mantido o Alasca, se tivesse explorado aquele ouro, se tivesse extraído aquele petróleo, a Rússia teria se desenvolvido diferentemente. Teria sido uma nação costeira no Pacífico. Tinha conflitos diretos com o Japão, com os Estados Unidos, com a China. O Alasca não era apenas riqueza. Era também uma responsabilidade. Uma zona de tensão. Um ponto de inflamação geopolítica. Talvez a Rússia perdesse a oportunidade de se tornar ainda mais poderosa. Ou talvez tivesse entrado em guerras ainda mais devastadoras. Talvez tivesse se envolvido em conflitos com potências do Pacífico que a teriam prejudicado ainda mais. A história é cheia de paradoxos. Não é apenas riqueza. É complexidade. É o que você faz com a riqueza. Como você a gerencia. Como você a defende. Mesmo assim, para a maioria dos russos, para os historiadores russos, para os políticos russos, o Alasca permanece como símbolo. Símbolo de uma oportunidade perdida. De uma visão que faltou. De um momento em que alguém deveria ter dito não. Deveria ter visto além. Deveria ter compreendido que aquele pedaço de gelo era mais valioso do que ouro em suas mãos naquele momento específico da história. E agora chegamos ao final. Chegamos à verdade que a história sussurra desde 1867. A verdade sobre o maior arrependimento da Rússia. Não foi apenas uma transação financeira. Não foi apenas a perda de um território. Não foi apenas bilhões em recursos não explorados. Foi a personificação de um momento em que o futuro foi entregue nas mãos de alguém que o viu, enquanto aquele que possuía não conseguiu visualizar. Sevard viu um continente emergindo. Os czares viram apenas dívidas. Sevard viu tecnologia futura. Os czares viram necessidades presentes. Sevard viu império. Os czares viram sobrevivência. E essa é a verdade mais amarga. A Rússia não foi vítima de engano. Não foi trapaceada por Sevard. A Rússia foi vencida por sua própria cegueira. Por sua incapacidade de imaginar o amanhã enquanto afundava no hoje. Sevard simplesmente teve a sorte de estar certo. A Rússia teve o azar de estar errada. E a história não perdoa erros dessa magnitude. Mas há algo mais profundo ainda. Há uma lição que escapa aos historiadores convencionais. Uma lição que transcende dinheiro e território. A Rússia perdeu o Alasca porque não tinha recursos para explorá-lo naquele momento. Não era visão que faltava. Era capacidade. Era infraestrutura. Era tecnologia. Era poder econômico. O czar olhava para aquele ouro e sabia que não tinha como extrair. Sabia que não tinha navios. Não tinha máquinas. Não tinha homens. Então vendeu para quem tinha. Vendeu para Sevard. Vendeu para a América que estava em ascensão enquanto a Rússia estava em queda. Em 1867, a América era uma nação jovem, audaciosa, com fome de expansão. A Rússia era um colosso agonizante que se desintegrava por dentro. Sevard sabia que sua nação tinha o poder de transformar aquele gelo em riqueza. Sabia que tinha os recursos. Tinha os recursos humanos. Tinha a determinação.
Os czares sabiam que não tinham nada disso. Então fizeram a única coisa que podiam fazer. Venderam. O arrependimento russo é real. Mas o arrependimento não deveria ser sobre a venda. Deveria ser sobre como a Rússia se permitiu chegar àquele estado de fraqueza. De como permitiu que seu poder se dissipasse. De como uma nação que havia conquistado a maior parte da Ásia se vira obrigada a vender para sobreviver. Essa é a verdadeira tragédia. Não é o Alasca. É a Rússia. Mas a história não termina com tristeza. A história termina com uma lição. Uma lição que ecoa através de séculos. Uma lição que todo líder deveria entender. O poder não vem de território. Vem de visão. O poder não vem de tamanho. Vem de direção. O poder não vem de posse. Vem de capacidade. Sevard não possuía o Alasca, mas viu nele uma possibilidade. Viu uma oportunidade. Viu um futuro. E aquela capacidade de ver transformou 7,2 milhões de dólares em trilhões em riqueza. Os czares possuíam o Alasca, mas não conseguiam enxergar além do inverno que congelava suas finanças. Não conseguiam imaginar o ouro que estava nos poros daquela terra. Não conseguiam visualizar os bilhões de barris de petróleo esperando por tecnologia que ainda não tinha sido inventada. E assim, perderam. Não porque fossem fracos, mas porque não conseguiam ver. Então, respondendo à questão que formulamos no começo, seria o Alasca o maior arrependimento da Rússia? A resposta é sim, mas não pelos motivos que você imaginava. O Alasca não é o maior arrependimento porque a Rússia perdeu riqueza. É o maior arrependimento porque a Rússia perdeu a oportunidade de ser aquele que vê, de ser aquele que imagina, de ser aquele que transforma possibilidades em realidade. A Rússia se tornou a nação que não consegue ver além de suas dívidas. E essa é uma cicatriz que 156 anos não conseguem cicatrizar. Uma ferida aberta que sangra toda vez que o Alasca aparece nos noticiários. Uma lembrança eterna de que nem sempre o maior arrependimento é sobre o que perdemos. É sobre quem nos deixamos ser. O Alasca é a personificação disso. É a prova viva de que a história pertence àqueles que conseguem ver além. E a Rússia, simplesmente, não conseguiu.